Você chega na ensolarada Califórnia e sai para fazer uma trilha nas montanhas de Santa Lúcia. Lá você tem uma sensação estranha e desagradável, como se alguém estivesse te observando. Você olha em volta, mas não vê uma única alma. Aí é quando você olha para o topo de uma montanha distante à sua frente e seu coração dá aquela acelerada. Lá no alto, no pico, você consegue ver o contorno de uma figura humanoide gigante, com os braços estendidos e um magnífico arco-íris completo ao redor. Esta figura misteriosa está toda vestida de preto. Você não consegue distinguir nenhuma expressão facial ou detalhe, mas dá para ver como ela se move. Aí ela desaparece bem diante dos seus olhos. Parabéns! Você acabou de testemunhar os Observadores das Trevas. Um fenômeno que tem assustado os trilheiros nas montanhas da Califórnia por mais de 300 anos. Mesmo agora, os cientistas não conseguem achar uma explicação exata para essa aparição misteriosa. O que sabemos é que é completamente natural, provavelmente. Uma teoria afirma que não existem silhuetas de forma alguma. O cérebro humano apenas vê imagens criadas pelas sombras que as nuvens projetam nas montanhas. Ao longo dos séculos, as pessoas vêm compartilhando histórias sobre essa lenda e suas mentes começam a visualizá-la, construindo imagens reconhecíveis. O mesmo pode acontecer com você, como quando vê os contornos de um rosto humano em uma torrada ou a forma de um cachorro em uma nuvem que passa. A explicação científica mais aceita é o que é chamado de espectro de Broken. Ele acontece quando a luz do sol é distorcida por gotículas de neblina ou nuvens. Isso explica o arco-íris em torno dessas figuras. Quanto à sombra, ela é apenas o seu próprio ser esticado e projetado nas montanhas diante de você. Afinal, essas figuras geralmente aparecem quando o sol está atrás de quem está vendo. Naturais ou não, as figuras misteriosas que desaparecem te assustam. Então você segue para o leste e chega a um deserto. O sol escaldante bate em suas costas. Não há nada por centenas de quilômetros ao redor. É difícil acreditar que esta planície seca e sem vida já tenha sido o fundo de um lago. Você percebe uma longa trilha na areia, como se alguém estivesse empurrando ou arrastando algo muito pesado pelo chão. Você segue a estranha trilha e no final encontra uma única pedra grande. Mas por que alguém arrastaria uma pedra pesada pelo meio do deserto? Mas nada tocou esta pedra, ela se moveu sozinha. É um fenômeno chamado rochas deslizantes. Todo inverno, gelo cobre o solo neste local. Quando sopra um vento bastante forte, a pedra começa a deslizar pela superfície escorregadia. Depois que o gelo derrete, tudo o que resta é uma trilha sinuosa atrás de uma única rocha solitária. Bem, para escapar do sol escaldante da Califórnia, vamos para a Antártica. Neve, gelo e mais sol ofuscante. Sim, é um deserto também. A claridade quase cega. Você aperta os olhos e, ao longe, vê algo vermelho saindo daquele branco infinito ao redor. Conforme você se aproxima, percebe que é uma cachoeira. Uma cachoeira vermelha sinistra jorrando da geleira. Voam respingos em todas as direções, manchando a neve branca. Mas não se preocupe, essas chamadas cachoeiras de sangue não são nada disso. Milhões de anos atrás, uma geleira se formou sobre uma lagoa e bloqueou o acesso à luz do sol, calor e oxigênio. Então a lagoa conseguiu romper a geleira com um pequeno fio d'água. Quando essa água salgada com altos níveis de ferro encontra o oxigênio, cria aquela cor de ferrugem escarlate. Esta é a única cachoeira desse tipo no mundo. Agora, na cidade de Taos, no estado de Novo México, nos Estados Unidos, os habitantes locais ouvem um zumbido estranho todos os dias. Mas nem todos eles. Por alguma razão, apenas cerca de 2% dos moradores conseguem ouvir o som. Algumas teorias sugerem que ele é causado pela acústica incomum do local, outras atribuem isso a alguma alucinação auditiva ou mesmo a algo mais sinistro. Sons inexplicáveis acontecem em outros mundos também. Em 2020, o astromóvel de Marte registrou um zumbido estranho vindo do planeta vermelho. É um zumbido silencioso e contínuo, que às vezes flutua por causa de martemotos, ou seja, os terremotos de lá. De volta à Terra, iremos para as quentes florestas tropicais do Sudeste Asiático. Você vê uma árvore que parece que alguém derramou tinta em cima dela, mas o eucalipto arco-íris foi pintado pela natureza. Sua casca incomum muda de cor com o tempo, como um caleidoscópio. Seu tronco começa com um tom verde brilhante, depois vermelho, laranja, roxo e finalmente marrom. Então, o ciclo colorido começa novamente. Um dos maiores mistérios da natureza é o raio globular. Ele é uma esfera brilhante azul, laranja ou amarela que aparece durante uma tempestade. Muitas testemunhas dizem que ouviram um som sibilante e sentiram um forte odor com ele. O primeiro relato de um raio globular
o descreveu entrando por uma janela e desaparecendo. Como acontece com qualquer mistério, os cientistas não sabem explicar a causa exata. Uma teoria popular é que um raio comum atinge o solo e causa uma reação entre o oxigênio e os elementos vaporizados do solo. Os raios globulares ocorrem frequentemente durante terremotos, quando geralmente assumem a forma de uma chama azul que sai do solo. Esse fenômeno acontece em todo o mundo, mas até agora ninguém conseguiu tirar uma foto dele. Existe um vulcão muito inusitado em Java. Se você for lá à noite, verá uma chama azul queimando saindo do solo, junto com a lava azul brilhante escorrendo. É incrivelmente quente, mas na verdade não é lava. Todo esse azul é dióxido de enxofre, que escapa pelas fendas do vulcão e pega fogo. Ele também se condensa e parece lava azul escorrendo pela montanha. Assim que chega ao deserto do Namibe, você imediatamente percebe algo muito estranho. Espalhados pelos campos secos, existem círculos quase perfeitos de terra onde nada cresce. Essas bolas enormes são chamadas de círculos de fadas e... adivinhou? Ninguém sabe realmente a causa. O culpado mais provável são os cupins que comem a grama ao redor da colônia subterrânea deles. Isso também pode explicar os tamanhos diferentes dos círculos. Os insetos continuam a comer à medida que a colônia se expande, mas eles param antes de invadir uma colônia vizinha. As manchas onde você vê grama mostram uma espécie de limite que separa diferentes populações de cupins. Assim diz a teoria. E vamos para o Lago Hillier, da Austrália. Seus olhos não te enganam. Sim, esse lago é rosa chiclete, e ele é perfeitamente seguro para nadar. Essa poça rosa gigante é um lago salgado, e não é o único desse tipo no mundo. Os lagos salgados são rosados por causa de uma espécie de alga e outros micro-organismos que vivem neles. Eles produzem um pigmento vermelho para se proteger do sol, o que é único no Lago Hillier. Porém, é que a água ainda fica rosa, mesmo se você a pegar em um copo. E também permanece rosa brilhante durante todo o ano. O mesmo não pode ser dito de outros lagos assim. O Japão é o berço de um dos vulcões ativos mais famosos do mundo. Ele é especial, pois cria um fenômeno natural incrível: as tempestades sujas. O vulcão frequentemente expele uma nuvem negra de fumaça, cinzas e relâmpagos. Durante uma tempestade normal, cristais de gelo colidem uns com os outros, causando descargas e criando relâmpagos. Em uma tempestade suja, em vez de cristais de gelo colidindo, são partículas de cinza vulcânica que colidem. Uma noite tranquila na praia. As ondas quebram na costa e brilham em um azul neon. Mas não é a água que está brilhando, são as criaturas que vivem nela. Este fenômeno é denominado bioluminescência. O plâncton e as algas liberam esse brilho quando as ondas os perturbam. Alguns peixes, lulas e crustáceos também podem emitir luz neon para atrair presas. Estamos sem tempo para caminhar pela orla curtindo o show de luzes naturais. Depressa, estamos indo para o mar aberto. Não há tempestade nem vento, é por isso que é tão surpreendente quando se vê uma onda enorme do tamanho de 5 andares repentinamente varrer as águas calmas. Ela quase vira o seu barco, mas, assim como ela chega, desaparece em um instante. O que foi isso? Esse perigo imprevisível e ainda inexplicável é chamado de vagalhão. Uma teoria de como eles se formam diz que a superfície do mar encontra um forte vento contrário. Mas lembre-se, você não sentiu nenhum vento soprando. A teoria número 2 é a mais aceita. Diferentes ondas se combinam para formar uma grande. É algo chamado vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas, haverá uma que absorve a energia das outras como se fosse um vampiro. Quando muita energia é acumulada, ela é liberada na forma de uma onda gigante.